O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Falamos ao vivo da TV Votorantim, canal 8 da NET e 3 da Supermídia. Um abraço para você de Tietê, Itu, Porto Feliz, também Sorocaba, Votorantim e Tatuí que nos assiste. Como eu falo, todos os programas hoje eu vou repetir. O TV Mulher é feito em prol do Lar Casabella, um abrigo que acolhe crianças de 0 até 17 anos, crianças e adolescentes em Sorocaba. Ou seja, apoiar esse programa, anunciar aqui, você vai se tornar um voluntário do Lar Casabella, assim como eu, assim como tantos que nos ajudam, já são 20 apoiadores. Obrigada a vocês que acreditam no nosso trabalho, no TV Mulher, todos esses apoiadores. E nós estamos no mês Novembro Azul, que é o mês de prevenção do câncer de próstata, do diabetes e também o mês da segurança aquática. Por isso, eu trouxe aqui a nossa convidada, Silvia Bassi, que é professora de natação, é profissional de educação física e também é especialista em psicomotricidade infantil. Bom dia, Silvia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bem, tudo bem. Por que foi escolhido o mês de novembro para fazer o mês da segurança aquática? Então, o mês de novembro foi escolhido porque antecede o verão no Brasil. Em outros países, esse mês é em junho. Então, no Brasil é feita essa preparação de orientação aos pais, né, e os cuidadores de crianças, porque nós estamos a um mês do verão de dezembro, que é um mês bem quente. Então já é feita toda uma preparação. Isso. É um alerta, na realidade, né? Porque nós temos números alarmantes em relação ao afogamento. Um deles, para a gente começar o programa. 3 crianças morrem por dia no Brasil, afogadas. Meu Deus. E assim, esse afogamento não precisa ser só em rios e mares, lagos. Eles também acontecem em piscinas da sua própria casa, baldes, tanques, caixas de gelo, vaso sanitário. Aonde tem água, a criança quer brincar. E a criança de 1 a 4 anos ainda ela não tem essa noção do perigo. Então a cabecinha dela é grande em relação ao seu corpinho. Quando ela vai brincar com a água, porque a água chama para brincar, né? Ela às vezes coloca a cabecinha na água para brincar e aí ela não consegue levantar a cabecinha. O peso da cabeça ainda é maior. Isso, o peso da cabeça, você tem que vencer a ação da gravidade. E aí, às vezes, ela engole um pouquinho de água, essa água, às vezes, está com sabão, com amaciante ou algum outro produto químico, e aí acontece o acidente fatal. O acidente fatal. Meu Deus. Vamos ver um vídeo que mostra, que ilustra essa questão grave, gravíssima. Um bebê de 1 ano e 2 meses morreu em casa. A babá estava com a criança, foi sozinha no quarto, entrou na banheira que ainda estava cheia. Os pais do bebê de 1 ano e 2 meses não estavam em casa. Era a babá quem tomava conta da criança. Ela contou à polícia que estava na cozinha preparando o almoço quando deu falta do garotinho. Ela foi servir o alimento, a criança já não estava mais na sala, ela começou a buscar pelos cômodos da residência e infelizmente o localizou, né, no quarto, onde havia uma banheira com um restante de água e ele tinha se afogado. De acordo com a polícia, vizinhos tentaram reanimar a criança. Quando o SAMU chegou, os médicos também fizeram manobras para tentar salvá-la, mas já era tarde. A babá foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. A polícia trata o caso como uma fatalidade.
A mãe teria dado banho no filho e deixado a banheira com água. E ela teria encostado a porta do banheiro por um hábito, né, segundo ela. Eles tinham esse hábito de manter as portas dos cômodos mesmo fechadas, mas essa fatalidade, né, do bebê conseguir, da criança conseguir abrir ou conseguir adentrar esse ambiente, e a banheira estaria no chão com água desde a noite anterior. Não é fatalidade, né? A gente precisa, assim que a criança tomar banho, né? esvaziar a banheira. E não pode tirar o olho de uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. A babá não poderia ter deixado a criança andar pela casa e ficar sozinha cozinhando. Jamais. Desculpa, não poderia. É isso que você comentou, né? A criança tem aquela curiosidade pela água, é sempre um atrativo, especialmente no calor. Eu tenho um sobrinho, agora ele está com 3 anos, mas um pouquinho antes, 3 anos e meio, mais ou menos, ele ia lá na água do vaso sanitário e colocava a mão. Isso. Ela quer brincar com a água, porque ela foi gerada num ambiente aquático, né? Ela ficou 9 meses dentro de uma piscina, dentro da barriga da mãe. E agora, no calor, principalmente quando a criança está sem fazer nada, ela vai buscar algo que lhe dê prazer, né? Que a criança é regida pelo prazer. E aí, nesses momentos em que não há supervisão, ou seja, não tem um adulto olhando, né, cuidando dessa criança, não precisa ficar em cima, mas precisa ter um olhar aonde ela está. Criança quietinha, a gente já sabe, está fazendo alguma coisa. Então, no caso desse vídeo, que a babá, a banheira estava cheia d'água, a babá foi para a cozinha, a criança ficou sozinha, de 1 ano e meio, quase que certeza que vai acontecer isso. Foi o que as apresentadoras falaram. Usou a banheira, imediatamente esvazia a banheira. Isso. Um outro dado alarmante é que as crianças de até 9 anos se afogam mais em piscinas e dentro de casa. Vamos ver um outro vídeo? Ali foi por pouco, né? Então, nós temos um órgão brasileiro que se chama INAT, é um Instituto de Natação Infantil. Ele é composto só por professores que atuam na natação. Esse órgão realiza pesquisas e tem dados muito importantes. Eu gostaria de ler porque é muita coisa para a gente decorar. Olha só, afogamentos no Brasil. Compilação de dados da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, né, que crianças de até 9 anos se afogam mais em piscinas e dentro de casa. 52% das mortes na faixa de 1 a 9 anos ocorrem em piscinas e residências. Só que a gente tem um outro dado, que são 88% das crianças de 1 a 4 anos que fazem aulas regulares de natação não se afogam. Por quê? Essa criancinha que entrou nessa piscina, a piscina está vazia. Desculpa, a piscina está sozinha, não tem nenhum adulto na piscina. Isso. Então, o que a gente treina essa criança? A não entrar na piscina. A criança só pode entrar na piscina se tiver um adulto. Com supervisão. Com supervisão. Agora, uma criança de 1 ou 2 anos a mais que a criancinha, nesse caso do vídeo, ela já tem essa noção que a criança não sabe nadar, né? Mas a criança que entrou na água, a menorzinha, não tem essa noção. E ela vai ter isso quando ela participa de aulas. Nós fazemos situações que simulam afogamento. Então, a criança saltou, ela tem que procurar a borda. Ela salta, ela procura a escadinha. Ela salta, ela vira em decúbito dorsal, que ela vira uma estrelinha do céu, que aí ela está flutuando
né? E vai mexendo as mãozinhas até chegar num lugar que ela pode se apoiar. Então, a criança que faz aula de natação, ela é treinada para respeitar a água. Ela não se atira, porque ela conhece o seu corpinho. Respeita os limites. Isso, ela sabe que, por exemplo, ninguém precisa ensinar isso para a criança. Ela olha a piscina, ela sabe que ela não sabe nadar sozinha. A criança que não faz natação, ela é seduzida pela água. Então, ela vai pelo impulso e aí ela percebe que ela não sabe nadar. Muitas crianças sofrem bullying em época escolar porque existem os passeios com a escola ou a casa dos amigos. E aí a criança que não sabe nadar, ou ela entra de boia. Imagine uma situação, uma criança de 9 até 12 anos, eu já recebi crianças 6 assim. anos, 7 anos. Isso, que aí ela sabe que ela não sabe nadar e aí ela tem que pôr boia ou colete. Os amiguinhos já começam a tirar sarro. Sim. Ela se sente inferior porque ela não sabe. E ela sabe que a água é maior que ela, que a piscina é maior que o tamanho dela. Então ela tem medo. Agora, os pais, eles têm essa preocupação do saber nadar, porque o medo maior é que a criança não se afogue, né? E aí eles confiam nos flutuadores. Então, os coletes, as boias circulares, as boinhas de braço. Aliás, quando você passa na rua do comércio, essas boinhas custam R$5, R$10. É muito barato. E aí os pais que não têm essa informação, eles confiam nesse instrumento. E ele não pode ter essa confiança. Espaguete. O espaguete, ele até protege um pouco mais que a boinha, porque ele não vai se estourar. Porque a boinha às vezes estoura, murcha, está furada, né? Só que a criança precisa lidar com esse material. Porque o espaguete, se a criança soltar, ela também está sem o apoio. Sim. Né? E a criança até 3, 4 anos, ela não gosta muito que fica segurando ela. Ela quer essa liberdade de nadar. Eu falo que ela virou menininho nadador, menina nadadora, vira um Nemo, porque eles querem ficar embaixo da água. Só que ele sabe que ele tem que subir para respirar, ele tem que fazer a bolinha. A gente fala que liga o fazedor de bolinha, liga o fazedor de bolinha. Então a criança não se engasga. E a criança que não faz natação, ou que alguém não a ensinou a nadar, ela não tem esse recurso. É onde acontecem os engasgos. O engasgo, Cláudia, é o primeiro nível de afogamento. Sabia? Como engasgar com a saliva, por exemplo. É o primeiro grau de afogamento, é o engasgo. Nossa. Até em aulas de natação. A gente mesmo. Às vezes a gente está distraída, está conversando, dando risada, e coloca a boca perto da água assim, está concentrado, a gente se engasga, tosse, né? Então, a tosse já é o primeiro nível de afogamento. Isso quem ensina a gente é o Sobrasa, né? Que é essa Sociedade Brasileira de Salvamento. E há 10 anos eu participo de um congresso brasileiro de natação infantil. Ele acontece sempre em março e abril. Então, assim, 1000 profissionais de educação física que trabalham com natação se reúnem anualmente para reciclar, para conhecer os outros casos, para se instruir de novas metodologias de trabalho. Então, a gente fica sabendo por conta disso, porque a gente também foi procurar, né? Então, eu tenho uma forma de pensar assim. Quando você não sabe de uma informação, você não pode ser criticado, condenado pela ignorância. Mas depois que você tem esse conhecimento, não dá para você ficar sem fazer nada, né? Então, é obrigação nossa de instruir, de orientar esses pais, os avós, as babás, os cuidadores, às vezes uma funcionária na casa. Precisa saber, porque depois que acontece, a tristeza é grande. Deus me livre. Né? Você trabalha com crianças, com natação com crianças há quantos anos? Bom, eu trabalho há 30 anos. Só? E assim, eu não trabalho só com crianças, eu trabalho de bebezinhos, a partir de 3 meses, e a minha aluna mais idosa tinha 94 anos. Então, assim, eu também recebo adultos que têm medo,
que passaram por situações, ou no mar, ou na piscina, engoliram água, ou viraram de uma boia, né? Então, os pais, às vezes, cometem erros por querer acertar. Então, ele quer proporcionar o prazer para o filho dele. Ele compra uma boia. Aí, ele vai para a praia. Aí, coloca aquela boia na criança. Vem uma onda mais forte, essa boia vira. O que acontece? A criança engole um monte de água. Aí, vai lá para a tia Silvia. Toma o chamado caldo. Ai, tia Silvia engoliu água porque eu pus a boia, não sei o quê. Eu falo, tal. Pôs a boia, tudo bem, mas tem que ficar perto da criança, não pode soltar, né? Porque o peso da criança ainda, ele não tem um equilíbrio para ficar em pé na água. E o mar é imprevisível. E o mar é imprevisível, sempre. Exatamente. Ou então a criança, eu já atendi um caso que a criança estava andando de bicicleta perto da piscina e caiu com a bicicleta e tudo dentro da piscina. Né? Então, são situações que marcam o corpinho da criança. Aí você tem que fazer todo um caminho inverso de deixar essa água amiga da criança novamente. Desconstruir todo aquele medo, né, o desprazer, para que ela possa brincar na água sem essa emoção que faz a criança sofrer. Claro, com certeza. Agora a gente vai para um rapidinho intervalo comercial. A gente volta já já. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país.
Voltamos a falar ao vivo da TV Votorantim e eu vou chamar aqui a minha amiga Silmara para abençoar o nosso programa e a nossa semana com a Palavra de Deus. Um ótimo dia para você, que Deus nos abençoe em mais um programa. Hoje vamos falar sobre o Natal Sem Fome. Esse é um projeto muito lindo que vem crescendo há alguns anos e que tem feito a alegria de muitas crianças. E falar de Natal Sem Fome é falar de ajuda ao próximo. E quando a gente ajuda o próximo, Deus se alegra muito com isso. Existem vários textos bíblicos que falam sobre ajudar ao próximo. E um deles é o que eu vou ler agora, que está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse foi o quadro da semana passada. Daqui a pouco a gente exibe a palavra que ela nos enviou essa semana. Hoje teremos sorteios. Participe! Teremos um sorteio da doutora Estela Mares. Ela vai sortear uma consulta sobre harmonização facial. Não perca! Uma cartela de ovos da Leve Ovos, nossa apoiadora também. Fica ali na Avenida Mateus Conejeiro, em Votorantim. E também um sorteio de uma inscrição do workshop da loja Alana Bassi Home Decor, que nos cedeu gentilmente essas mesas e essas peças lindíssimas aqui que ilustram o nosso cenário. O workshop da Alana vai acontecer nos dias 12 e 13 de novembro. Agora está chegando. Então participe para ganhar uma inscrição no workshop de montagem de árvores de Natal. Que delícia! Natal chegando, decoração de Natal. Vou perguntar aqui para a Silvia, por que a criança se afoga? Não só a criança, mas os adultos, eles respiram pelo nariz. Nós respiramos pelo nariz e expiramos pela boca, né? Na água, isso é o inverso. A gente inspira pela boca e expira pelo nariz. Então, só aí já dá para você entender que é um mecanismo que precisa ser aprendido. Quando a gente estava no útero da mãe, a gente respirava pelo cordão umbilical. Então, não tinha preocupação. Quando a gente nasce, a criança chora exatamente por isso. Quando ela faz a primeira inspiração, esse ar que entra pelo nariz, ele arde. Por isso que a criança chora. Então, quando nós estamos na água, esse controle respiratório precisa ser aprendido. Aprendido e armazenado. Ele tem que ficar sem você pensar. Quando você entra na água, esse gesto é automatizado, né? E aí a criança não precisa pensar mais. Quando ela é pequenininha, através de músicas, a gente ensina a criança. Primeiro ela coloca a boquinha na água, depois o nariz, e vai fazendo essa aprendizagem. Quando ela é mais bebezinha, até o 6º mês, mais ou menos, ela faz um bloqueio respiratório, que é parecido com o que ela tinha dentro da barriga da mãe. Então, a criança, o bebezinho, ele coloca o rostinho na água, ele não aspira a água, ele faz esse bloqueio. A gente diz, e a gente estuda, que essa água que escorre na cabecinha da criança, quando a gente está dando banho, ela faz a adaptação polissensorial. Então, a água que escorre pelos cabelos, pelos cílios, né? Já é o primeiro mergulho. E muitas crianças não vão para a natação, não querem tomar banho, porque essa água incomoda. Olha Por algum motivo, esse banho, desde o início, ele foi meio assim, de tapinha, sabe? Ou então molha e já enxuga. E aí, essa sensação ainda é muito sensível para a criança. E a gente tem que dessensibilizar. Então, a gente brinca com um chuveirinho, né? Brinca com um regador, cantando chuveiro, chuveiro, vem brincar comigo, chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo. E aí a criança passa a gostar dessa água.
e aí ela vai colocando o rostinho na água. Na natação para bebês, o professor e os pais induzem esse mergulho. A criança de 3 anos, que aprende pela imitação, ela já começa a fazer, olhando os amiguinhos, olhando a professora, até que ela consegue fazer esse mergulho e uma resistência respiratória maior. Eles fazem até que é um campeonato de quem fica mais tempo embaixo da água, que não é muito saudável também, mas eles fazem, né? Então, o adulto e essa criança que não sabem, que não têm esse controle respiratório, quando eles caem numa piscina, eles fazem esse processo inverso. Eles aspiram a água. Então, tosse, engasga, arde, não é uma sensação gostosa. E aí ela vai ficando amedrontada, apavorada, e aí ela se afoga. Ela desce e não tem a segurança de deixar a água levantá-la. Porque a água tem uma qualidade que é o empuxo. Ou seja, quanto mais você quer ir para o fundo da piscina, mais ela te levanta. Tanto que não tem que colocar os cilindros pesados, quem vai fazer mergulho. Sim. Só que a criança e o adulto que não sabem nadar, não sabem disso. Eles ficam brigando com a água. Eles querem fazer força para ir para o fundo, e a água está mandando você para cima. Então, você tem que aprender também como é o funcionamento da água. Vamos ver mais um vídeo. Ainda tem um negócio. Essas piscinas, essas banheironas, são muito comuns no Japão, né? Como prevenir isso? Ali foi um descuido total. Foi um descuido total. Eu acho que, assim, ali tem 2 motivos, né? A boia, ela está apoiando a criança, e dentro da boia ainda tem mais um suporte que prende as perninhas. Então, mesmo que a criança tivesse uma certa habilidade e quisesse voltar, a boia ainda está prendendo a perninha. Ela não consegue sair. Ela não consegue sair. Então, ela depende de um adulto, né? Então, que deveria estar totalmente de olho na criança. Isso. Não pode confiar no material flutuador. Ele pode furar, ele pode escapar, né? Nesse caso, ele não ia escapar, porque ele tinha 2 formas de segurar a criança, né? Só que ela não pode estar sozinha. Se ela estiver sozinha, o pai pelo menos tem que estar perto, o pai e a mãe, olhando. Ou né? o cuidador. Ou o cuidador. O que está acontecendo, e nós temos vários acidentes sendo mostrados, são as mães, às vezes, tomando sol na piscina, na espreguiçadeira, e a criança ali brincando sozinha. Às vezes a criança escorregou, já está indo lá para o fundo, e essa mãe, às vezes, não está atenta. Ela está no celular, ou ela deu um cochilo, enfim. A supervisão é a primeira regra. A criança não pode ficar sozinha. Aliás, a regra universal para quem frequenta mar, piscina, é não entrar sozinho, nunca estar sozinho. Por isso nós temos os guarda-vidas, que são os responsáveis, né? Mas os pais são os primeiros responsáveis.
A gente não pode estar transferindo essa responsabilidade para uma terceira pessoa. Nunca? Nunca. Qual a idade ideal para aprender a nadar? Nesses 30 anos de trabalho, eu recebo crianças a partir de 4 meses, que a gente vai estar fazendo uma adaptação novamente à água, né, onde ela pode aprender a respirar. E quando ela vai aprender a nadar mesmo, é entre os seus 2 e 3 anos, que ela já tem uma compreensão da vida, né, do mundo que gira em torno dela. Mas ela pode ser treinada em algumas situações. Então, por exemplo, ela pula na piscina e ela faz a inversão do decúbito, ela fica de costas. E aí ela fica ali, então ela não está engolindo água. A criança salta, faz a estrelinha do céu e procura a borda da piscina, ou a escadinha. Então são feitos exercícios em que a criança, brincando, aprende a se salvar. Agora, a principal conduta dos pais, e que a gente passa para as crianças, piscina sozinha não pode entrar. Eu até fiz uma musiquinha para isso, sabe? Espera, não pula, a mamãe já vai chamar. Piscina sozinha, ninguém pode entrar. Que legal. Muito legal. Vamos para mais um intervalo rapidinho comercial. Já já a gente volta. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar.
A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Voltamos a falar ao vivo da TV Votorantim e chegaram perguntas para a gente. Bom dia a todos, gostaria de saber se já posso colocar a minha filha de 2 anos na natação. É seguro? Tem alguma escola de natação para a idade dela aqui na cidade? Obrigada, abraços. Quero participar do sorteio Suelen Andrade Jardim Paraíso. A professora Silvia já respondeu que as crianças podem fazer natação a partir dos 4 meses, né? Em Votorantim, você sabe se tem escolas? Com certeza, tem escolas, inclusive eu já trabalhei em uma das academias aqui. Tem a ACM, tem a Academia Inovação, aqui em Votorantim, e a presença dos pais ou de algum responsável é obrigatória até 2 anos, porque alguém tem que segurar a criança. E o professor vai organizar a aula. A partir de 2 anos, 2 anos e meio, a criança já começa a ficar sozinha. Porque nós temos as plataformas ou as mesinhas que as crianças ficam apoiadas, né? Por conta da profundidade. Algumas academias, a piscina já é rasinha. Em Curitiba, nós temos uma academia que se chama Célio Amaral, Amaral Academias. E eles têm 9 piscinas, cada piscina para a sua faixa etária. Nossa, que bacana. O programa é sempre incrível, parabéns a todos os envolvidos. Quero participar do sorteio. Ana Paula Silveira Fernandes Alves, Parque Jataí, Votorantim. Obrigada, Ana Paula. Bom dia, aqui é a Adriana, da Avenida São João, quero participar do sorteio. Parabéns, Cláudia, pelo seu programa, muito bom. Obrigada, Adriana. Bom dia, eu gostaria de participar do sorteio Tiffany Ribeiro, bairro Parque São João, cidade Votorantim. Queria parabenizar o programa por trazer assuntos variados e importantes e não perco nenhum programa. Parabéns pelo programa e muito sucesso. Obrigada, Tiffany, muito obrigada. Bom dia, o programa está ótimo. Vocês estão de parabéns. Débora Jimenez, do Parque Bela Vista. Obrigada, Débora. E agora a gente vai chamar mais um vídeo para mostrar os perigos das crianças sozinhas nessas piscinas.
situação. Que situação. A impressão que dá ali é que o menino invade o prédio, né? Porque ele pula, ele passa por um arbusto e pula numa piscina. Depois, como se não bastasse aquela, que era muito rasinha, ele vai para uma mais funda e é salvo pelo gongo, por um porteiro ou por um vigilante que estava de olho nas câmeras. Então, a criança, é notável que essa criança não tem nenhuma orientação. Nenhuma. Porque ela está com calor, ou a piscina é bonita, ela quer ver, ela quer sentir. Aí ela entrou na primeira que dava pé, aí ela quis ir para a outra. Né? Claro que tem crianças que são desafiadoras, né, que são crianças que não têm limites, mas eu acho que é uma exceção. O que precisa mesmo é a supervisão. E a criança ter essa noção do que ela pode e o que ela não pode fazer, principalmente em relação à piscina. E em casos de mar aberto, lagos, a situação é ainda pior, não é, Silvia? É porque, veja, quando a criança ou o adulto está numa piscina, ela é transparente, ela é azulzinha, né? E não tem nada embaixo da piscina, embaixo da água. Quando ela vai, visível, é visível, isso. Quando ela vai para um mar aberto, né, um lago ou um rio, primeiro, a água está em movimento, né? Então ela já tem mais uma resistência, porque essa água está correndo. Aí ela não está enxergando. É turva. É turva. E às vezes tem algas, tem galhos de árvores, tem folhagens, tem pedras. Então o risco é maior ainda, porque ela já não domina, né, a habilidade de se sustentar. Né? E aí o que acontece? Os acidentes. Então, uma forma também de prevenção é você observar as placas desses lugares, a profundidade, se é um local adequado, né? Porque às vezes você já vai para um local que já tem uma orientação, que é perigoso, que a profundidade é grande, que tem aquela formação do roda-moinho, né? Então a gente precisa se orientar onde é que a gente vai entrar. Precisa saber em qual território a gente está pisando. Isso, a gente teve, né, um caso de um ator. Sim, né, que morreu. Então, a Camila, uma das entrevistas que eu vi, ela falou, ou eu me salvava, ou eu morria também. Então, ela virou em decúbito dorsal, ela flutuou e deixou que a água levasse até um local que ela se sentiu segura, para depois ela pensar como ela ia salvar o amigo. Né? Então, uma das orientações da Sobrasa é que você não tente salvar quem está se afogando, porque essa pessoa vai te puxar, ela está no desespero, ela está numa tentativa de sobrevivência. Então, ela vai agarrar, ela vai puxar quem estiver próximo. Então, ou você lança uma corda, ou um objeto flutuante, ou uma boia, ou um pedaço de madeira para ela poder se apoiar, liga para os bombeiros, avisa, né? Mas você também não pode tentar salvar essa pessoa. É como no avião. Primeiro você coloca a máscara. Correto. E depois nas demais pessoas. Isso mesmo. Procedimento semelhante. Isso. Agora a gente vai falar sobre segurança também, mas no trânsito, com o Campestrini. Vamos falar de um tema aqui que todo mundo já está cansado de saber que é um risco, mas que nunca é demais a gente relembrar que o celular hoje pode ser considerado o principal vilão do trânsito brasileiro, do mundo também. O risco de acidente quando você dirige e manuseia o celular, você utiliza falos no celular, ele aumenta em 400%. É tão perigoso quanto você dirigir embriagado após consumir álcool. Portanto, a gente tem que deixar de lado o celular. Nenhuma mensagem é tão importante que possa valer a sua vida ou a vida de uma outra pessoa que esteja na via pública. Quando você responde uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, para algum contato seu, você transita, se tiver 80 km por hora, uma distância igual à de um campo oficial de futebol. Pensa, no estádio Walter Ribeiro, completamente de olhos fechados, seria a comparação mais ideal. Se você está a 50 km por hora, você respondendo, manuseando o celular, você passa uma distância de 12 veículos enfileirados. Então, o celular
ele tira muito a atenção do condutor, e a gente vê aí esses acidentes, aquelas pequenas colisões de semáforo, aumentaram muito nos últimos tempos em razão do celular. A pessoa fica ali entretida no telefone quando está o semáforo parado, acha que o trânsito andou e não andou e acaba batendo no veículo da frente. E detalhe, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito configura o veículo em movimento e o veículo parado. Quando você está parado no semáforo, aguardando ele abrir, você não pode pegar o celular e ficar manuseando, porque isso também configura uma infração de trânsito. Então, é o que a gente sempre fala aqui, mais do que pensar em evitar uma autuação, pense na preservação da sua vida, das pessoas que estão em torno, da sua família. O celular está sendo um problema sério, os acidentes, alguns deles são gravíssimos. Semana passada, em grupos de WhatsApp, circulou a foto, as imagens de um acidente ocorrido. Uma condutora supostamente teria perdido o controle do veículo numa rodovia por conta do celular e acabou chocando de frente com um caminhão. Então, os registros, os históricos de acidentes com o uso do celular ao volante são imensos. Então, por favor, preserve sua vida, seja consciente ao conduzir, desligue o celular ou então coloque ele no modo silencioso. Nenhuma ligação, repito, vale a sua vida. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um abraço! Até, Campestrini, outro abraço forte para você. Obrigada pela sua participação sempre aqui com a gente. Ingrid Martins Brandão também está participando do programa. Obrigada, Ingrid. Essa questão do celular é complicada, né, Silvia? A gente tem que ficar de olho. O que vocês, professores de natação, fazem nesse mês da segurança aquática? Cláudia, nesse mês, como em todos os outros meses, a gente promove atividades em alguns momentos da aula. Então, o saltar e ir para a borda é uma delas e a gente faz em quase todas as aulas. Mais especificamente no mês de novembro, a gente faz uma aula especial, uma semana especial. Então, a gente convida os pais para assistirem, a gente dá esses dados que nós falamos aqui na entrevista, para que os pais saibam dos números, porque aí sim eles vão ficar um pouco mais atentos, né? E a gente pede para as crianças irem com roupas comuns, moletom, camiseta, tênis, meia. E aí a gente faz algumas atividades de imprevistos. Então, estão sentados na borda da piscina, a gente empurra, e aí a criança ela vai cair, e aí ela tem que fazer aquilo que ela foi treinada, né? Então, ela vai virar de costas, fazer a flutuação, perceber o susto, e aí procurar a borda ou a escadinha. Que legal. Eles já sabem disso, eles pedem até, porque como a gente faz o ano todo, eles querem mostrar para os pais que eles já sabem se virar. Não, tia, agora eu já sei sozinha, né? Tem uma delas que a gente fala que é o canguru. O canguru, ele salta com a patinha aqui, né? Então, na água, o canguru, ele bate o pezinho no chão e sobe para respirar. Bate o pezinho no chão e sobe para respirar. Então, aquele medo de afundar passa a ser brincadeira para ele, porque ele já sabe como é o fundo. Então, ele desce soltando bolinhas e aí ele sobe para respirar. E os pais nos agradecem, porque situações em finais de semana acontecem com frequência. Então, às vezes, eles chegam na segunda ou na terça-feira e falam: professora, olha, muito obrigada, essa semana comprovou que vale a pena ele está fazendo natação. Ele caiu numa festinha perto da piscina e soube voltar para a borda. Ou então ele veio nadando e segurou na borda. Isso, para a gente, é muito gratificante. E sinal que a gente está fazendo a coisa certa. Porque o que a gente quer para os nossos filhos? A segurança, que eles sejam felizes, né? Então, assim, se esses pais são orientados para isso, é uma parceria. Professores, pais, família, né? Eu acho que aí é o caminho ideal. Com certeza, tem que unir esforços, somar esforços. Isso. E agora o quadro do nosso amigo Cláudio Bassi, que fala sobre viver de forma saudável.
Olá, Cláudia. Olá, amigos do Lar Casa Bela. Bom dia, amigos da TV Mulher. Estou aqui com a professora Kelly Samara da Silva, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, uma especialista estudiosa em atividade física para criança. Kelly, hoje a gente sabe que as crianças praticam muito pouca atividade física e é um desafio para os pais estimular. Em contrapartida, tem muitas crianças que querem a toda hora mudar de atividade. Começa fazendo judô, já quer fazer futebol. Qual é a dica que você dá para os pais nessa dualidade de não fazer ou de fazer muita atividade? Bem, bom dia a todos. Agradeço o convite, também e a oportunidade de poder estar falando sobre isso. É algo que eu tenho estudado e gosto de estudar. Então, a dica que eu daria de uma forma simples para os pais é que permitam a criança ter vivências. Quanto mais experiência motora a criança adquirir, maior a chance dela ser ativa no futuro. Então, a criança ela gosta de diversidade, ela gosta de experimentar coisas novas. E os pais, a gente tem visto na literatura, são a fonte principal de apoio social para essas atividades. Então, quanto mais eles se conectarem com seus filhos, pais também se tornem ativos, porque pais ativos, crianças também ativas. Então, quanto mais eles forem ativos, e mais não contribuem. só as brincadeiras, como a atividade estruturada. Os dois são importantes. Exato. Então, é importante que a criança tenha vivências de uma atividade esportiva e que deixem a criança optar também. Elas têm gostos próprios. Então, permitam vivências de atividades mais estruturadas e também permitam momentos de brincadeiras populares para que elas também desenvolvam outros tipos de habilidades durante essas práticas. E pelo que você fala, então, não só o estímulo ou o pai fazer atividade, mas também fazer junto com o filho, isso vai ajudar muito no desenvolvimento da criança. Isso é perfeito, porque o pai é um modelo para a criança. Então, quando o pai se alimenta bem, quando o pai faz exercício, a mãe faz isso, os filhos tendem a fazer. A literatura traz essas informações. Então é importante fazer essa conexão familiar para o desenvolvimento da prática e o desenvolvimento da criança, que pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo dela, social, das relações, e de outras questões importantes para a formação. Sim. Uma coisa que a gente tem chamado muita atenção é o famoso desempenho cognitivo, O quanto que a atividade física favorece a criança a ter mais atenção, ter foco, tomar decisão. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente está desenvolvendo um estudo em Florianópolis chamado Movimente, Move porque é movimento e mente porque é a parte de cognição. Então, esse estudo a gente tenta mostrar a importância aos pais, na escola também, da criança se exercitar, porque isso tem a ver com melhora de comportamento em sala de aula, melhora de atenção, melhora nos hábitos de estudo, porque quando ela extravasa energia, ela também vai conseguir ficar mais centrada para poder fazer a tarefa de casa, fazer as avaliações e assim por diante. Então tem uma relação muito direta e a gente tem várias meta-análises fora do país mostrando isso. Muito legal, muito obrigado, Kelly. Então a dica é, pais, façam atividade física, estimulem os seus filhos a fazer e, se possível, façam juntos, para ter aí um futuro não só para vocês, pais, qualidade de vida, mas para os seus filhos também. Um grande abraço e boa semana. Boa semana, Cláudia. Ótima dica, hein? Fica a dica para você também que está em casa. E agora a hora do sorteio. Silvia, me ajuda aqui. Vamos sortear primeiro a participação, a inscrição no workshop da montagem da árvore de Natal da Alana Bassi Home Decor. Tira um nome. Quem vai ser o felizardo? Adriana Brito Maciel. Olha aí, Parque Adriana. São João. Pé quente, hein, Adriana? Participar do workshop de montagem de árvore de Natal. Próximo pé quente vai ganhar uma cartela de ovos da Leve Ovos a escolher. É só chegar lá e escolher. Vou colocar meu iPad aqui antes que ele caia. A ganhadora é Suelen Andrade, do Jardim Paraíso.
Suelen, parabéns. É só chegar lá na Leve Ovos e escolher, ali na Avenida Mateus Conejeiro, em Votorantim, Parque Bela Vista. E agora, uma consulta com a doutora Estela Mares, especialista em harmonização facial. Pronto. Podia ter posto o meu nome aí também. Não pode, nem o meu, nem o seu. E a ganhadora é Ingrid Martins Brandão, Parque Santa Márcia. Olá, Ingrid, ganhou uma consulta com a doutora Estela Mares, que atende ali num edifício na Avenida Washington Luiz, em Sorocaba. Para finalizar o programa, como sempre, eu vou pedir para o entrevistado ou entrevistada falar quem é a sua inspiração. Eu me inspiro assim nas crianças, né, que são puras e que são muito simples. Elas me inspiram e me ensinam. E também me inspiro nas pessoas com mais idade, né? As pessoas vão envelhecendo e se tornam sábias. Mas eu também percebo quando um comportamento não me agrada, então eu falo, eu não quero ser dessa forma. Então eu procuro assim a cada dia errar um pouco menos, dominar as minhas emoções, né? Fazer o bem, tratar aquela pessoa como se fosse um familiar, independente da condição financeira, né? Eu acho que essa é a minha inspiração. E a sua frase? A minha frase é: amigos da água, porque nadar é para sempre. Que legal, Silvia. Obrigada pela sua entrevista, de coração. Obrigada. Foi muito bom ter você aqui. E para você, uma ótima semana. Segurança aquática, preste bem atenção nesse tema. Um beijo carinhoso e até quinta-feira que vem.